meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós estamos começando o nosso dia e, como é de costume, nós vamos começar o nosso dia falando com o Papai do Céu. Então, aí na sua casa, onde você está, feche os seus olhos, ligue seu pensamento com o Papai do Céu e vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse dia, pela noite de paz que o Senhor nos deu, pela nossa família. Te agradecemos pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos, Senhor Jesus, que tudo isso passe logo para que nós possamos nos encontrar, para que nós possamos nos abraçar e para que nós possamos aprender da melhor maneira um com o outro, bem de perto, bem juntinhos. Fica conosco, Papai do Céu, e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Muito bem, crianças. Então, hoje nós vamos ter a nossa aula de arte. Sim, vocês vão pegar o livro de vocês e vocês vão me acompanhar em casa. Nós vamos ter 2 capítulos de artes hoje, porque eles são capítulos similares e nós vamos estudar os 2 de uma vez só. O primeiro que vai começar na página 11, que é o capítulo 2. Nós vamos estudar sobre as formas geométricas e nós vamos estudar também o capítulo 3, que fala sobre as formas livres. Vocês vão estudar aí comigo no livro de vocês, das páginas 11 até a página 25. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pegarem o livro de vocês. E enquanto isso, eu já vou passando o meu slide para a imagem de abertura do capítulo 2. No livro de vocês, na página 11, tem a seguinte pergunta: quais formas geométricas você consegue identificar nessa pintura? Se vocês forem observar de uma forma minuciosa, essa pintura que é da Beatriz Milhazes, vocês vão observar que ela utilizou várias figuras geométricas, as quais nós já conhecemos, que nós já estudamos, como por exemplo os círculos, os quadrados, os retângulos, tudo isso ela utilizou nessa imagem. Vocês vão observar que tem losango na imagem, tem vários quadriláteros. Observem também as cores. Nós precisamos sempre observar as cores que as imagens têm, porque elas também querem nos passar algo tirado dessa imagem. Então, o texto nos diz o seguinte: nessa imagem da Beatriz Milhazes, conseguimos identificar diferentes formas geométricas, como por exemplo os círculos. Vocês conseguem ver, a imagem está um pouquinho embaçada, mas é a mesma imagem que está no livro de vocês. Os círculos, nós temos também quadrados, que vão estar desses tamanhos menores. Nós temos os retângulos por aqui e nós temos também os losangos. Ela utilizou isso e isso nos mostra o quê? Que as figuras geométricas, elas não servem somente na matemática. Elas também são uma ferramenta muito utilizada em arte, para fazer arte, para criar imagens, para criar desenhos. As figuras geométricas são bastante utilizadas. O nome dessa pintura da Beatriz Milhazes, ela se chama Sinfonia Nordestina. E vocês podem ver que é uma sinfonia porque mistura várias cores, mistura várias texturas. Nós temos outros exemplos de artistas que também utilizaram as figuras geométricas em suas obras. Por exemplo, o Pierre Mondrian. Na página 12 do livro de vocês, vocês vão conseguir observar uma obra de arte dele. Eu tentei colocar as imagens iguais para que vocês pudessem observar juntamente comigo. Aqui nós conseguimos ver as linhas verticais e as linhas horizontais se cruzando, criando formas quadriláteras, ou seja, quadrados. E essas linhas verticais e horizontais, elas são preenchidas por cores primárias, como o vermelho, o amarelo, o azul, e por cores neutras, como o preto, o branco e o cinza, que aqui a gente não vai conseguir ver, mas no livro vocês conseguem ver direitinho os tons de cinza que existem nessa imagem. Temos também uma obra de Paul Klee, onde o uso do círculo ele faz para representar o Sol, e ele utiliza também os triângulos, quadriláteros, e ele utiliza muitas cores.
Para que ele utiliza essas muitas cores? Para ele nos mostrar que cada uma dessas figuras geométricas ela pode ter uma representação. E você vai observar que através das figuras geométricas ele fez casas, ele fez prédios e o círculo que, como eu já falei, está aqui representando o Sol. Então aqui a gente consegue observar que ele fez como se fosse uma vila, onde tem os prédios, as casas e o Sol que está iluminando. Aí, na página 13, vocês vão ver alguns tipos de figuras geométricas que vocês já estudaram no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e que a gente ainda vai estudar um pouquinho mais aqui no quarto ano. Mas são figuras geométricas de vários tamanhos e elas podem ser utilizadas em diversos desenhos. Nós temos o círculo, o quadrado, temos o retângulo, o triângulo, losango, temos o hexágono, que vocês vão ver quando nós estivermos estudando sobre os polígonos, que também são figuras geométricas, e o trapézio. Todos eles podem ser utilizados na arte. Como atividade, para essa página de figuras geométricas, nós vamos produzir uma mandala usando as formas geométricas. O passo a passo vai estar no livro de vocês a partir da página 15. Mas eu quero falar com vocês sobre o que é a mandala, ou as mandalas. As mandalas elas são usadas desde os tempos antigos para representar a harmonia entre as energias do universo, entre o mundo espiritual e o homem. É como se fosse um objeto que as pessoas usam principalmente no hinduísmo para concentração. Elas fixam o olhar nesse ponto central da mandala e aqui elas se concentram, elas se conectam. Então elas têm essa relação entre o homem e o universo, seja lá em que eles acreditarem. Aqueles que acreditam em Deus, aqueles que acreditam que existe apenas uma força mística. Então, nesse momento, eles se conectam com o mundo espiritual através da mandala. E vocês vão produzir essa mandala, inclusive na página 17 existe uma página em branco só para vocês produzirem. Vocês vão usar a criatividade de vocês, vão fazer bem bonito, só vai ter o passo a passo de como fazer. Na hora de pintar, vocês vão usar a criatividade de vocês como vocês quiserem. O outro ponto que nós vamos estudar são as formas livres. E nós vamos começar a estudar a partir da página 15. Na página 19, aliás, eu errei aqui, a página 19. Mas na página 19 vai ter uma pergunta. Por isso que eu decidi estudar com vocês os dois capítulos juntos. Porque a pergunta é a seguinte: quais são as diferenças entre as formas desta página de abertura, que eu não consegui encontrar, por isso eu não coloquei, e as que foram apresentadas no capítulo 2. Então, as formas são essas, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão aí com o livro. E nós vamos observar o seguinte, que essas formas aqui, elas não são formas geométricas definidas, elas não seguem padrão de geometria. Então, por isso que se chamam formas livres. Essa é a principal diferença. Aqui, nesse tipo de arte, não se utilizam apenas as formas geométricas, e sim formas livres. Você pode desenhar o que seria um círculo e se transformou em um outro tipo de desenho, ou você pode desenhar algo que seria um triângulo e se transformou em uma outra forma. Tudo isso você pode fazer quando se trata de formas livres. Então, a partir da página 19, começamos a ver a diferença entre a arte que utiliza as figuras geométricas e a arte que utiliza as formas livres. Dentre essas diferenças, percebemos que as formas livres são diferentes entre si. Dois artistas se destacam nesse tipo de arte, Kandinsky e Tomi Otaki. As formas livres não seguem padrões geométricos, como eu já falei para vocês, e com isso o artista pode criar o que quiser. Por exemplo, as esculturas de Tomi Otaki nos mostram exatamente isso. Observem essa figura, essa escultura, na verdade, ela fica na cidade de Santos, e é uma forma indefinida. Não é uma forma geométrica, não segue um padrão, mas é uma escultura de forma livre. A mesma coisa ocorre com essa aqui, que está localizada em Brasília, no Distrito Federal.
Observem que seria como se fosse um laço, mas um pouco diferente. Então, as formas livres, elas servem justamente para a pessoa expressar a sua criatividade da maneira que ela quiser. Na página 21, vocês vão ver alguns tipos de formas livres. E nós podemos observar que as formas livres, elas podem até começar seguindo um padrão geométrico. Como no caso, aqui poderia ter sido um círculo, ter sido fechado e ter feito um círculo. Mas o artista que fez essa forma livre, ele preferiu mudar o caminho e fazer algo que era da própria criatividade dele. E isso nos leva a concluir que as formas livres, elas aguçam a nossa criatividade. Eu não preciso seguir um padrão para que eu venha fazer um desenho bonito. Percebam na página 19 que esse desenho se tornou algo artístico, se tornou algo bonito, mas poderiam ser apenas figuras soltas, figuras jogadas no ar. E esse quadro aqui se chama Composição, do artista que eu acabei de falar para vocês, o Kandinsky, que ele é o pai da obra abstrata, que nós estamos falando da arte abstrata, as formas livres que você pode usar da forma que você quiser e fazer coisas muito bonitas com elas. Para praticarmos as formas livres, nós vamos fazer um belo desenho e em seguida nós vamos fazer uma composição com formas geométricas e formas livres para exercitar o que aprendemos hoje. Inspire-se na obra abstrata de Kandinsky. Como eu falei para vocês, essa também está no livro de vocês, essa imagem. Vocês podem estar dando uma olhada na página 22. Vocês vão ver que são muitas formas livres que ele utilizou. E além disso, ele utilizou muitas cores, como eu falei para vocês. As cores, elas dão alegria ao desenho, elas fazem o desenho ficar mais belo. Então, observem, ele criou aqui até o que nós chamamos de jogo da velha. Ele colocou várias formas livres, colocou traços, colocou pontos. E tudo isso deu origem à arte abstrata, da qual ele é o pai, ele é o precursor. Então, vocês vão praticar nas páginas 23 até a página 25. Vocês vão estar praticando o que nós aprendemos na aula de hoje. E para encerrarmos, eu trouxe aqui uma reflexão, uma frase que nos diz assim: a arte é o que nos tira da realidade e nos leva para um lugar mais bonito e encantador. Quando nós estamos fazendo arte, quando nós estamos desenhando, nós utilizamos a nossa imaginação. Nós viajamos por vários lugares através da nossa imaginação e nós conseguimos sempre colocar no papel o nosso melhor. Então a arte, ela nos leva a viajar para um lugar muito belo e encantador. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, eu estarei no WhatsApp esperando por vocês. Quero receber de volta essas atividades, os desenhos, a mandala. Quero que a gente venha interagir através desses desenhos e dessas atividades. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima aula daqui a pouquinho.